Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Tudo bem? Vamos começar hoje mais uma live de quinta-feira, quando a gente faz uma enquete para decidir o tema, né, daquilo que a gente vai conversar hoje. Bom, e eu já não vou fazer rodeios, né? Já vou dizer por aqui qual foi o tema, né, que foi escolhido na enquete. Por uma diferença mínima de um ponto, eu, na verdade, não consegui perceber muito bem como que foram as mensagens dos stories, né? Porque eu criei algumas caixinhas, não foram só uma. Não foi só uma, mas pelas que eu consegui verificar aí, dos comentários, por um voto apenas, né? O ciúmes ganhou. O ciúmes ganhou a situação. Então, hoje nós vamos falar sobre ciúmes na relação de casal numa visão sistêmica. Primeiro, eu já gostaria de agradecer a todos vocês que estão entrando aqui. Muito obrigada pelo carinho, viu, de estarem aqui, de compartilharem um pouco mais da visão sistêmica, principalmente num assunto tão importante. Tudo aquilo que é relacionado com relação de casal é sempre muito bem-vindo, porque as nossas relações de casal são muito desafiadoras, né? Eu acho que vocês concordam comigo. E os ciúmes dentro, né, do tema relação de casal é certamente algo que acontece bastante e que é sempre bom a gente olhar até um novo prisma, né, uma visão diferenciada sobre algo que é tão comum, né? Você deu sorte, Ingrid, minha querida. Chegou bem na hora que nós vamos começar a falar agora sobre ciúmes. Eu vou até pedir para vocês licença rapidinho, só para eu colocar aqui, porque as pessoas vão chegando e elas vão conseguir saber, né, sobre o que nós estamos falando aqui. Principalmente quando a gente faz a enquete, né? Às vezes as pessoas não vão saber qual que ganhou. Então eu já vou deixar aqui para quem for entrando já saber, já se inteirar aqui sobre o que a gente está conversando. Ai. Prontinho. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de pedir para vocês, por favor, até para gerar mais engajamento, ficar mais dinâmico, né? E trazer um pouco mais de contexto, de abordagens para a gente falar aqui. Não deixe de perguntar, tá? Não deixe. Pode trazer os seus casos pessoais aí pra gente conversar um pouquinho, né? Naquilo que for possível, fique à vontade, viu? Pra gente fazer aqui um canal realmente de acolhimento, de aprendizagem, de reflexão sobre esse tema, né? O ciúme na nossa relação de casal. Bom, primeiro eu queria ler para vocês aqui algumas partes de um texto do Bert Hellinger, né? Que é o desenvolvedor do processo terapêutico das constelações familiares sobre ciúmes, né? Um parecer dele sobre isso. Ele tem uma célebre frase que faz parte desse texto, que é a seguinte: a pessoa ciumenta deseja inconscientemente que o parceiro se vá. Só de ler essa frase, ela solta, assim, ela já nos impacta muito, né? Essa concepção, essa afirmação dele sobre os ciúmes. E quando a gente lê o texto, fica muito mais claro compreender o que ele está querendo dizer com isso. Então, eu vou repetir aqui de novo, tá? A pessoa ciumenta deseja inconscientemente que o parceiro se vá. Primeiro, eu preciso chamar muito a atenção de vocês aqui para a palavra inconscientemente. É claro que numa dinâmica de ciúmes, né, quando a gente está vivendo essa situação, a gente não vai conseguir perceber que nós estamos, muitas vezes, aquele que é o ciumento, né, no caso, que ele está inconscientemente desejando que aquela relação se acabe, que aquela outra pessoa se vá, né? Isso se dá como um mecanismo inconsciente, muitas vezes, tá? Para que aquela relação termine, porque eu acredito que aquela relação não pode seguir adiante por N questões pessoais, sistêmicas daquela pessoa, tá? Então não é raro quando a gente abre um campo de constelação, né? Quando de fato a gente vai constelar um tema ciúmes, né, que alguém traz para ser constelado ali, a gente consiga identificar que aquela pessoa, né, o ciumento, por exemplo, nesse caso, ele está em identificação com algum emaranhamento, com algum contexto dentro do sistema familiar que faz com que ele não se permita viver aquela relação. E por vezes pode parecer muito estranho, mas é muito mais fácil para ele lidar com a situação de que ele está fazendo um sacrifício, né? E de sentir o abandono do outro do que realmente ele reconhecer que aquela relação chegou ao fim. Esse é o movimento que muitas vezes o ciumento não consegue fazer. Ele não consegue compreender. E isso faz parte, muitas vezes, da dinâmica que ele está vivendo. Eu vou trazer um contexto, né? Um exemplo
aqui para a gente conseguir entender mais como que essa dinâmica acontece lá dentro, né? Vamos dizer assim, por trás das câmeras, quando a gente entra num campo de constelação familiar, por exemplo. Por vezes, por exemplo, uma segunda esposa ou esposo, é comum que seja uma pessoa que tenha muitos ciúmes daquela segunda relação, né? Do parceiro dela, ela seja o segundo ou ele seja o segundo daquela parceria, porque por vezes, por uma situação de sentimento, uma sensação mesmo pessoal que aquela pessoa tenha, né? De que o outro abandonou aquele lá, saiu daquele sistema familiar, daquela família lá, para assumir uma relação com essa segunda pessoa, né? Ela se sente em dívida, uma dívida pessoal com aquela primeira família, e aí de alguma forma ela inconscientemente deseja que o outro se vá, que ela perca o outro. É como se ela estivesse inconscientemente buscando para si, né, ser penalizada pelo fato do outro ter abandonado aquele sistema, aquela família, né, e ela também precisa se sentir abandonada para que ela compense com aquela outra família. Por vezes, pessoal, é muito difícil para a gente conceber essas questões mais profundas assim, porque só quando a gente vive, abre o campo ali da constelação familiar, né, abre o campo sistêmico para trabalhar uma constelação familiar, é que a gente consegue perceber a que estamos vinculados inconscientemente. Isso não é raro, tá? Muitas pessoas que são o segundo parceiro ou a segunda parceira de alguém sentem inconscientemente uma necessidade de se igualar no destino da família ou da mulher, do marido, daquela pessoa anterior. E aí ela deseja inconscientemente que seja abandonada. E o mecanismo que se usa para isso é os ciúmes. Nesse texto do Bert Hellinger também, ele fala que, na verdade, quando o ciúmes aparece numa relação de casal, significa que ela já terminou. Mas que para alguma das partes, para o ciumento nesse caso, né, ele não consegue assumir que isso tenha chegado ao fim. E então ele faz uma opção, ele opta, muito embora ele não tenha total consciência disso, né, de viver um sacrifício, né, dentro daquela relação de casal ali, ao invés de ceder, né, de que ela já chegou ao final. Então, esses são só alguns dos contextos que acontecem realmente, né, lá dentro, né, como eu falei, por trás das cortinas das constelações familiares, quando alguém é muito ciumento. Então, perceba, se você vive essa dinâmica dos ciúmes, perceba se isso não é, primeiro, algo que acontece nos seus relacionamentos de forma recorrente, entende? Se todas as relações que você tem, e esse ciúme sempre aparece. O seu comportamento, a sua forma de relacionar nas relações afetivas, né, nas relações conjugais, sempre o ciúme está presente. É algo que faz parte da forma como você se relaciona. Isso pode ser um bom indício para você identificar que talvez você esteja identificado, né? Por exemplo, com alguma outra pessoa no seu sistema familiar, ou então com alguma questão que aconteceu antes na sua vida. Compreende? Você está, vez após vez, repetindo esse comportamento em novas relações. Então, a primeira coisa que a gente deve perceber, né, nessa questão dos ciúmes é quantas vezes ela já apareceu. Na prática, todas as vezes eu sinto ciúmes? Todas as vezes eu sinto que eu vou ser abandonada? Todas as vezes eu sinto aquela pessoa, que eu não mereço aquela pessoa de alguma forma, ou por vezes o contrário também, que aquela pessoa não me merece, que eu sou muito para ela, que eu sou demais para ela e ela não me merece, e por mais estranho que possa parecer, né, eu acredito que por conta disso, pela ciência que ela tem de não me merecer, ela possivelmente vai buscar outra pessoa. Então eu preciso perceber, né, dentro do contexto da minha vida, se isso se repete, se isso se repete muitas vezes e quais são os contextos que isso acontece. Isso vai ajudar muito você a perceber, né, se não está caminhando numa dinâmica de repetição sistêmica, né, com relação aos ciúmes. Outro contexto também que é muito comum ligado não exatamente a algo que eu vivi e eu me sinto em dívida com aquela outra família, com aquela outra parceira, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, são repetições dentro do sistema familiar por identificação ao destino de pessoas que vieram antes. Tá? Então, por vezes, né, algumas pessoas não conseguem ter relações de sucesso, relações de casal que deem certo, porque alguém no sistema familiar não viveu. Fez o sacrifício, por exemplo, de não viver uma relação de casal por conta de talvez alguma opção, né, algum contexto que tenha acontecido com aquela pessoa e alguém se identifica depois com aquele destino e acaba por atrair aquilo para a própria vida.
tá? Para pertencer. Então isso também são situações que acontecem e acaba que um dos mecanismos, né, que pode ser usado para que essa relação rompa, né? Lembra da frase aqui, né? Quando eu inconscientemente quero que o outro se vá, né? Que o ciúme seja o objeto, né? Seja a dinâmica daquele relacionamento ali para a relação não dar certo. Entende? Então é muito importante que a pessoa que é ciumenta, tá, compreenda que talvez inconscientemente o que está acontecendo com ela é que aquela relação para ela precisa chegar ao fim, né? E ela não consegue colocar o fim nessa relação. Eu digo, por exemplo, que isso aconteceu comigo, né? É sempre interessante a gente trazer exemplos pessoais, porque fica mais fácil. Alguns relacionamentos dos quais eu vivi e eles tinham padrões muito parecidos de comportamento da outra parte e da minha parte e de contextos das histórias, as histórias das relações serem muito parecidas, eram relações das quais os ciúmes fazia parte e de fato eu sentia. Quando eu li essa frase, né, quando eu tive acesso a esse texto, eu consegui voltar realmente nessas relações e perceber como eu me sentia, como eu me relacionava, para perceber que de fato, de alguma forma, eu não acreditava que aquela relação dava certo. Em todas as relações das quais eu senti muitos ciúmes, de uma forma desacerbada, né, vamos dizer assim, eu consegui perceber a similitude, né, a similitude nelas, né? E um dos pontos muito fortes que vinha em mim é que eu, no fundo, sabia que aquelas relações não iam dar certo. Tinha alguma coisa naquelas relações, naquelas pessoas específicas que me dizia, que me sinalizava que aquelas relações não iriam dar certo. No meu caso, eu vou estar trazendo aqui o meu caso para ilustrar para vocês, né? No meu caso, que eu percebia que fazia com que a dinâmica que acontecia ali para essas relações não darem certo é o fato de que a troca não era justa para mim. Entende? Naquelas relações ali, nessas relações específicas que eu senti ciúmes, eu percebi que eu atuava como alguém que dava muito mais do que aquelas pessoas podiam me dar em troca. Então, como aquela relação ela não tinha equilíbrio para mim, eu percebi que aquela relação não era equilibrada para mim, do meu lado, né? De alguma forma eu desejava que aquela relação terminasse, entende? Mas eu não conseguia fazer isso de uma forma prática. Então, o ciúmes era algo que sempre acontecia ali para trazer alguma dinâmica de conflito, que fatalmente o ciúmes vai fazer com que a gente viva, né, para que aquela relação se dissipasse. É estranho porque ao mesmo tempo, né, que eu quero manter aquela relação, e é por isso que muitos de nós acreditam que ciúmes é uma prova de amor, né? Muitas pessoas a gente conversa e acredita que realmente quando alguém sente ciúmes dela, ou quando ela sente ciúmes da outra pessoa, aquilo é uma prova de amor, né? Ao reverso disso, né? De alguma forma, o ciúmes ali traz para a pessoa, ali dentro ela consegue perceber que na verdade existe algo nela que diz que aquela relação não pode continuar. Que ou ela tem um prejuízo pessoal muito grande, ou a outra pessoa, eu sou muito para outra pessoa, ou o outro é muito para mim. E aí eu não consigo ficar. Então existem dinâmicas, por exemplo, de pessoas que tem um relacionamento com alguém que no fundo elas acham que é muito mais do que elas não merecem aquela relação, entende? Aquela pessoa do lado dela, seja por questões financeiras, seja por questões emocionais, né, psicológicas mesmo, ela acredita que aquela pessoa é demais para ela e um dos mecanismos do mecanismo que ela vai se valer para aquela relação não dar certo é o ciúmes, né? O ciúmes o que é? Na verdade ele demonstra uma insegurança muito grande de que aquela pessoa fique. Na prática é isso que acontece. O tempo todo eu sinto que aquela relação vai terminar. O tempo todo eu sinto que de alguma forma aquilo vai ser rompido. Aquela pessoa vai me abandonar. Ela vai embora. Só que o que a gente consegue perceber nessas dinâmicas sistêmicas é que, na verdade, inconscientemente, eu estou atraindo aquilo para a minha vida. Eu quero que, de alguma forma, aquilo aconteça comigo, porque eu estou em fidelidade inconsciente em algum fato, em algum emaranhamento dentro do meu sistema familiar. Portanto, o ciúmes é algo realmente muito complicado de nós resolvermos dentro de uma relação. Isso é um fato. O texto do Bert Hellinger traz pra gente muito essa concepção. E é claro que eu sendo, né, particularmente uma pessoa muito positiva, né, eu acredito que, claro, a gente sempre tem que buscar trabalhar as nossas relações, inclusive as já existentes, né, aquela que eu já estou nela, para tentar buscar dentro daquela relação, resolver aquela relação para que ela dê certo.
Entende? Muito embora na visão, por exemplo, desse texto, ele traga muito pra gente o fato de que quando o ciúme se estabelece ali, é porque aquela relação já terminou. E dificilmente a gente vai conseguir trabalhar aquela relação ali para que ela mude, né? Para que ela seja uma relação positiva agora. Então, o ciúmes realmente é algo difícil de trabalhar. Tá? Quando você percebe que há ciúmes numa relação, é difícil, realmente muito difícil trabalhar. O que ele traz pra gente como solução, né, o que a gente vê nos campos sistêmicos como solução para isso, é quando eu consigo acolher esse sentimento em mim. Entende? E eu já vou falar para vocês aqui como que a gente pode fazer uma dinâmica que a gente consegue fazer isso. Por quê? Eu quero fazer um adendo que tudo aquilo que a gente sente, a melhor forma que nós temos de trabalhar isso, pessoal, é acolhendo o que a gente sente. Entende? Então, qualquer coisa. Então, se eu sinto raiva, por exemplo, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é acolher esse sentimento em mim para que eu consiga trabalhá-lo em mim de verdade. Entende? Quanto mais eu tentar rechaçar esse sentimento, não reconhecer ele em mim, tentar controlá-lo, deixá-lo distante de mim, mais ele vai aparecer. Mais ele vai transparecer nas relações, nas situações do meu dia a dia. É a mesma coisa os ciúmes. Quanto mais eu não acolher aquele sentimento que eu sinto, eu tô falando aqui muito pro ciumento, né? Que é aquele sentimento que eu sinto de ter ciúmes, mais difícil vai ser lidar com aquela situação. Muito mais. Então eu preciso acolher aquilo em mim, inclusive para conseguir trabalhar de onde aquilo vem em mim. Chegar, quem sabe, por exemplo, numa terapia, numa constelação familiar, em algum outro trabalho, que me ajude de fato, né, a trabalhar em mim aqueles ciúmes. Né? Seja para aquela relação que eu estou vivendo, seja para outras relações que eu quero viver no futuro. No meu caso, por exemplo, é como eu falei com vocês, as relações que me despertaram ciúmes na vida, elas foram muito específicas, entende? Sendo que em algumas outras, né, como a que eu vivo na atualidade, não sinto ciúmes nenhum. Entende? Ela não traz pra mim uma dinâmica de ciúmes. Então, dentro disso, eu consegui refletir em mim e perceber, dentro do meu sistema familiar, da história do meu sistema familiar, da minha história pessoal também, que eu usei, né, como uma linha de raciocínio também para chegar nisso, que era um contexto específico que iria me fazer sentir ciúmes da outra pessoa, que é o que eu falei com vocês, é quando eu acredito que aquela pessoa não vai conseguir equilibrar comigo. Ela não tem condições de equilibrar comigo. Eu ofereço demais para ela. Entende? O que eu dou para ela é demais, é muito pesado para ela continuar na relação, porque ela não consegue equilibrar comigo. Eu sou muito grande. Só que pelo fato de eu ser muito grande naquela relação ali e dar muito para a pessoa, né? Dar demais para aquela pessoa, a expectativa que eu crio de reverso é que eu também preciso receber muito da pessoa. Mas ao mesmo tempo que eu preciso receber muito da pessoa, eu acredito que ela é incapaz de me dar muito. Entende? Eu me prendo a uma relação que eu quero receber muito dela, porque eu dou muito nela, mas no fundo eu sei que aquela pessoa não tem muito para me dar. Compreende? E aí uma forma que eu tenho de sair daquela relação, né, de terminar aquela relação, é acreditando que eu vou perder aquela pessoa, a qualquer momento ela vai escolher uma outra pessoa. E aí o que tá? Ela não vai escolher uma pessoa que seja melhor que eu. Veja, eu estou olhando para aquela relação como se eu fosse melhor do que ele. Entende? Porque eu estou dando mais do que ele. Compreende? Mas o que eu de fato estou vendo, né, ali, é que ele vai buscar alguém com quem ele realmente consiga trocar. Porque comigo ele não troca. Entende? De fato, da postura, na posição em que eu estou, muito alta, entende? De quem só dá e com expectativa muito alta também, o outro não vai conseguir me dar. Ele não vai conseguir equilibrar comigo. Logo, não é uma questão de que ele vai arrumar uma pessoa melhor do que eu, mas ele vai arrumar uma pessoa que de fato ele consiga trocar com ela. E eu vou falar com vocês na prática que sempre foi isso que aconteceu. Entende? Quando a relação não dava certo comigo, logo a outra pessoa em sequência dava certo, porque a pessoa conseguia trocar com ela. Era uma coisa que comigo não funcionava. Entende? E hoje eu tenho a consciência, eu sei, hoje eu consigo perceber isso, né? Que nessas relações, desde o início delas, desde o início, eu conseguia perceber que essa pessoa não iria suprir as minhas expectativas. Mas tinha alguma coisa em mim que fazia com que eu tivesse uma necessidade
de viver essa relação, entende? Da qual as minhas expectativas fossem frustradas. Todas essas relações de ciúmes que eu estou falando com vocês aqui, que eu vivi, foram as relações das quais eu sequer consegui terminá-las. Eu sequer consegui terminá-las. Elas se dissiparam de uma forma que eu não sei explicar para vocês como que isso aconteceu. Parece que as duas pessoas foram se distanciando, as coisas, os contextos foram acontecendo até que elas se dissiparam. Mas eu nunca consegui assumir, entende? O fim daquele relacionamento para mim. Era algo que eu não conseguia. Foram dinâmicas muito específicas, não foi uma vez só que me aconteceu, mas que de fato me trouxeram muitas percepções da forma como eu relacionava ali. E como vocês estão percebendo aqui na história que eu estou contando para vocês, né? Eu estou atentando à minha postura. Eu não estou atentando à postura do outro. Entende? Que a postura do outro eu não consigo controlar. Entende? Eu não vou conseguir controlar a postura do outro. Eu não vou conseguir saber exatamente o que motiva o outro. Nunca nós vamos saber exatamente o que motiva os outros a lidarem com a vida deles, com a relação, com a forma como elas se relacionam aqui de fora. Nunca, 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 nunca. Talvez nem as pessoas, nem nós mesmos temos total consciência de por que é que nós agimos de uma determinada forma. Eu tenho controle sobre a minha postura. Então é por isso que eu convido vocês a pensar sempre em como você se relaciona nesses padrões que se repetem na sua vida para que você realmente consiga fazer alguma coisa nisso. Então eu conseguia perceber nas dinâmicas, na minha postura, onde aquilo se repetia. Quais eram os sentimentos que sempre estavam ali presentes, entende? Para que eu conseguisse identificar quando aquilo me acontecia. E isso foi muito importante para mim, pessoal, porque evitou demais que eu vivesse outras relações com esse mesmo tipo de padrão de repetição. Um contexto que aconteceu comigo, eu vou compartilhar com vocês aqui só para fins didáticos mesmo, né? Para que você consiga perceber que às vezes isso acontece com você também, é que essas pessoas das quais eu tinha esse tipo de relacionamento eram sempre pessoas mais novas que eu. Entende? Porque na dinâmica que eu expliquei para vocês que eu vivi aqui, eu era maior que a pessoa. E uma das formas que eu tinha, né? Claro, pessoal, isso é tudo inconsciente, né? Eu não tinha consciência disso, obviamente, quando eu estava vivendo. Depois foi que eu tive, né? Mas uma das formas que eu tinha de ser maior do que essas pessoas, e na minha mente, de alguma forma, funcionar como se fosse melhor, como se aquela pessoa não me merecesse, né? E realmente ela tivesse que sair da situação, da relação, e os ciúmes fosse uma possibilidade disso, né? Era que eu financeiramente estaria melhor do que essas pessoas, porque eu era mais velha. Entende? Então, assim, é lógico que quando a gente é mais velho que uma pessoa, depender da idade, do contexto de vida, né? Talvez você vai ter muito mais condição financeira, por exemplo, do que essa pessoa. E isso pode ser uma forma de você estar acima dessa pessoa, sustentando uma postura inconscientemente para que você viva uma dinâmica da qual você precisa viver ali por algum motivo, tá? Mas eu vou aqui, tem algumas perguntinhas aqui, eu vou respondendo e daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui o que eu queria dizer como uma medida de solução quando isso acontece na relação que você está vivendo agora, tá? Deixa eu ver aqui, porque senão eu vou perguntar, vou perdendo. A Ingrid perguntou, e como não ter ciúmes, né? Aí depois ela respondeu, seu exemplo ajudou a compreender bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vixe, eu também. Pois é, às vezes as dinâmicas se repetem muito, né? Por isso que eu gosto de trazer o contexto, pessoal, porque aí fica mais claro, às vezes, a gente visualizar, né? Quando aquilo acontece com a gente. Como não ter ciúmes? É aí que tá. Na minha perspectiva, tá? Pessoal, da forma como eu vivi, e da perspectiva que a constelação nos traz, pelos exemplos que o Bert Hellinger viveu nas constelações dele, ele nos deixou de ensinamento, né? E algumas das quais dinâmicas que eu participei, na verdade, como não ter ciúmes é uma pergunta difícil de responder, minha querida, porque a dinâmica confere os ciúmes para aquela relação. Entende? É como se aquela relação fosse forjada de alguma forma para que os ciúmes acontecesse ali para viver uma determinada dinâmica sistêmica. Entende? Por uma repetição que eu preciso viver, alguma coisa que eu estou identificada dentro do sistema familiar. A melhor forma de trabalhar os ciúmes, né, do meu ponto de vista, é levar para um campo de constelação familiar. Entende? É a melhor forma de trabalhar. Porque vai me ajudar muito saber a quem ou a que eu estou identificado quando eu sinto ciúmes,
Entende? Para que eu consiga de fato fazer uma manobra, né? Trabalhar ali um meio sistêmico, né? Um movimento sistêmico para que eu deixe de sentir ciúmes naquela relação. Porque é como eu disse aqui, às vezes numa outra relação, numa outra dinâmica, eu não vou sentir ciúmes. Eu vou sentir ciúmes em dinâmicas muito específicas, com coisas das quais eu preciso trabalhar especificadamente, né? Como eu falei no meu caso, naquelas relações que de alguma forma eu me sentia maior que o outro, entende? Seja pelas questões financeiras, seja pelas questões intelectuais, né? Seja pelas questões, enfim, né? Talvez o ciúmes apareça naqueles contextos para me mostrar algumas coisas específicas ali em repetição a algo que acontece dentro do sistema. Então, levar o sistema para um campo de constelação, levar os ciúmes para o campo de uma constelação sistêmica é algo que pode me ajudar muito a trabalhar aquela relação que já existe ali. Tá? Mas uma outra forma de trabalhar isso, que é o que eu ia dizer aqui, é que o Best traz pra gente, ele deixa uma frase muito interessante que tem a ver com aquilo que eu falei de acolher o sentimento, né? E essa frase, ela diz mais ou menos assim, cedo ou tarde vou perder você. No sentido de que o ciumento ali, ele reconhece que em algum momento ele vai perder aquela pessoa. Ele acolhe aquele sentimento nele. E ele consegue ser sincero o suficiente para transmitir isso, né, para o outro. Isso pode trazer leveza para a pessoa que sente ciúmes, quando ela reconhece que ela pode perder o outro. Porque, veja, a dinâmica do ciumento é justamente não conseguir conviver com a ideia de que ela vai perder o outro. Entende? Ela não consegue conviver com essa ideia. Nem para ela própria, entende? Muito menos, quiçá, dizer isso para o outro. Entende? Então, quando ela acolhe aquele sentimento que ela tem ali, né? E ela consegue reconhecer para o outro que o que ela sente é que cedo ou tarde ela pode perdê-lo, vai trazer leveza para ela, porque ela acolheu aquilo ali, ela conseguiu externalizar qual que é o medo, qual que é o receio dela, né? Do abandono, da rejeição, né? Daquela dinâmica que ela está vivendo, e ela abre espaço para o outro, para que o outro possa dizer, né? Como ele se sente ao reverso daquilo ali. Isso é uma boa solução que sempre aparece nas constelações familiares quando nós estamos constelando pessoas que estão vivendo a dinâmica dos ciúmes. Entende? Outras questões de ciúmes, por exemplo, quando a gente percebe que a gente tem ciúmes com relação a amizades, por exemplo, né? Em todas as relações e também em amizade, com relação a colegas de trabalho, perceba que muitas vezes isso pode estar voltado a uma carência, né? A uma falta, a uma carência que eu tenho dentro do meu sistema familiar por alguém específico. Entende? E essa minha carência, ela tem nome e sobrenome. Todavia, como eu não consigo vivenciar isso lá nas minhas relações de origem, né? Muitas vezes do meu pai, da minha mãe, enfim, eu começo a passar isso para outras relações da minha vida, essa mesma dinâmica, esse mesmo sentimento, entende? Em outras relações da minha vida, que não tem nada a ver com as relações de origem lá, mas é um tapa-buraco, é uma carência que eu tenho que alguém precisa sustentar, que alguém precisa fortalecer em mim. Então eu sinto que aquela pessoa só está ali para a minha única necessidade, né? Então, por vezes, a gente percebe isso muito em rodas de amigos, por exemplo. Tem 3 amigas, ou amigos, né? Enfim. E aí um sente ciúmes da relação do amigo com o outro, muito embora todos sejam amigos. É como se esse um tivesse a necessidade daquela pessoa ter atenção voltada só para ela. Qualquer outra atenção, né, que te tire a atenção daquela pessoa por ela, é um risco para ela. Porque ela tem uma carência, uma necessidade de que alguém desempenhe um papel muito específico para ela. Se não tá ali, é porque não está ali para ela e ela sente que ela perdeu, que ela foi abandonada. Compreende? Isso acontece em relações de casal, por exemplo, acontece em relações de amizade, acontece em relações, por exemplo, de quando a gente assume, quando a gente toma, né, um relacionamento de casal com uma pessoa que já tem filhos, e aí por vezes acontece dessa nova pessoa, né, do namorado ou da namorada, sentir ciúmes dos filhos desse parceiro ou parceira, entende? Isso também acontece, que é como se eu tivesse uma necessidade que aquela pessoa tivesse, que a atenção daquela pessoa fosse só pra mim. Mas veja, nesse exemplo que eu tô dando aqui agora por último, né? A atenção que esse parceiro dá aos filhos é completamente uma atenção diferente, ou deveria ser, daquele que ele dá pra mim. Porque são relações completamente diferentes.
Entende? Por que é que eu me sinto comparável com o filho de alguém no quesito dele me dar ou não atenção? Será que de fato eu não estou vendo essa pessoa como um pai para mim, por exemplo? Como uma mãe para mim, por exemplo? Eu estou me igualando às crianças dele, né? De modo que aquilo para mim realmente seja uma ameaça, né? No sentido dele dar mais atenção para aqueles filhos do que para mim? Então eu preciso também perceber isso. Entende? Porque existem ciúmes nesses contextos também ligados a essa situação. E isso vai me dizer o quê? Isso vai me dizer da forma como eu estou me relacionando naquela relação de casal. Eu estou em pé de igualdade com aquela pessoa? Eu vejo aquela pessoa do mesmo tamanho que eu? Nós somos iguais naquela relação? Ou de fato não? Por exemplo, nesse caso, aquela pessoa já entra com o peso de me dar algo que eu não recebi. Entende? E eu já tenho uma expectativa muito grande, muito específica naquela pessoa, daquilo que eu quero receber dela. Nas relações entre iguais, né, pessoal, a gente precisa lembrar que são relações de liberdade. Todas as nossas relações entre iguais, que são as nossas relações, mais uma vez eu digo aqui, eu sempre falo isso nas lives, são as nossas relações de livre escolha, né, na vida, que são as relações de parceria, as relações de amizade, as relações afetivas, as relações de trabalho, entende? Eu as escolho ao longo da minha vida, bem diferente de se eu escolher meu pai, se eu escolher minha mãe, entende? Porque essas eu não escolho, né? Eu nasci ali, eu estou condicionada àquelas relações ali, independentemente de eu querer ou não, elas não são da minha livre escolha. Essas outras que eu falei, elas são de livre escolha, né? E todas as relações de livre escolha, elas são relações de liberdade. Como numa dinâmica igual essa que eu estou falando para vocês aqui, de sentir, por exemplo, ciúmes dos filhos do parceiro ou da parceira, como essa relação é de liberdade? Eu já entro naquela relação precisando que alguém faça um papel para mim. Aquela pessoa já entra naquela relação com o peso de ter que me dar algo específico. Aquela relação nem de longe é uma relação de liberdade. Entende? A relação que a gente falou aqui anteriormente, né, as dinâmicas que a gente falou anteriormente, também de sentir os ciúmes do parceiro ou da parceira, né? Sentindo que não é merecedor daquela relação ou que o outro não me merece naquela relação, também não é uma relação de liberdade. Entende? O outro tem um papel, eu tenho uma necessidade que o outro dependa de mim. Entende? Eu preciso que ele dependa de mim. Perceba, por mais estranho que possa parecer, né, existem dinâmicas onde aquele que na verdade dá muito, depende muito mais do que recebe muito do que o contrário. Porque às vezes a gente olha e acha, não, quem recebe mais depende muito mais de quem está dando, né? Na verdade, não. Muitas vezes não. Entende? Aquele que está dando depende que tenha um outro que precise receber dele. Perceba, há liberdade nessa relação? Não tem liberdade nessa relação. E isso, pessoal, são coisas, né? Eu não sei pra vocês, porque cada um de nós aqui tem as percepções, tem a nossa vida, né? As coisas que a gente consegue mensurar pra nós mesmos. Mas pra mim, isso eram coisas que apareciam muito no início. Eu conseguia perceber isso muito no início das relações. Entende? Como que aquela dinâmica aconteceria para mim ali. Então é extremamente importante que eu consiga identificar a minha postura naquilo. Porque um grande problema das relações onde há um ciumento, né, é que ele dificilmente consegue reconhecer a responsabilidade que ele tem para aquela dinâmica que está acontecendo. Né, o papel do ciumento, em geral, não estou falando que é com todo mundo, né, mas ele denota para a pessoa um vitimismo muito plausível, né? Muito, como é que eu posso dizer? Muito faz parte da dinâmica você ser vítima quando você é ciumento, né? É mais confortável, né? Traz uma sensação de conforto no sentido de que quem sente ciúmes, né? Ele é vítima naquela relação. O outro sempre está fazendo alguma coisa em desfavor dele, né? E aí dificilmente ele consegue enxergar nele o que está ocasionando aquela dinâmica de ciúmes que ele está vivendo. Então é extremamente importante a gente ter essa postura de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, né, de consciência, de que aquilo que eu faço, obviamente, gera um efeito no outro e vice-versa. Então nós dois, ambos, somos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo naquela dinâmica ali, né, naquele relacionamento ali. Então, recapitulando, coisas importantes, né? Perceber a repetição da dinâmica dos ciúmes na minha vida,
perceber dentro dessas repetições de dinâmica de ciúmes na minha vida, os contextos daquela relação, como eu falei nos meus aqui, né, que eu dei de exemplo, que eu consegui identificar, eram sempre relações das quais eu me sentia de alguma forma maior que o outro, como se o outro não me merecesse, e como ele não me merecia, o jeito de eu empurrar para fora era sentindo ciúmes. É como se fosse uma forma furtiva de reconhecer que aquela relação não tinha equilíbrio, ela tinha que chegar ao final, mas eu não conseguia fazer isso por mim, então eu jogava isso no outro, né? A responsabilidade no outro, como se o outro estivesse operando, fazendo coisas ali, né? Relacionando de uma forma que ele seria responsável pelo fim daquela relação, né? Dificilmente vocês vão perceber na prática, talvez, né? É muito claro isso, eu acredito. Dificilmente é o ciumento que sai da relação, entende? Pro ciumento é muito difícil sair da relação. Quem sai da relação é o outro, né? Então é porque justamente é muito difícil pro ciumento reconhecer que aquela relação chegou ao fim. É de fato realmente muito difícil para ele. Então inconscientemente ele quer que o outro se vá, mas ele por si não consegue retirar-se dessa dinâmica. Compreende? Então é por isso que uma postura de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de perceber-se, né, como você se relaciona, pode fazer com que traga consciência daquilo que está acontecendo ali, para que você proceda de outra forma e, claro, a relação tenha outro fim, né? Outra coisa também que eu falei aqui, pra gente trazendo aqui, vamos dizer, uns resuminhos aqui, né, mais pro final, é leve um ciúmes pra sua terapia, para ser trabalhado na sua terapia. Dificilmente a gente consegue trabalhar a dinâmica dos ciúmes, principalmente sendo ciumento, entende? Sozinho. É muito importante que a gente tenha um olhar terapêutico, né, para lidar com os ciúmes. De verdade. É algo, vamos dizer assim, é quase como se fosse um vício. É muito difícil eu lidar com aquilo ali sozinho. Porque por vezes, é como eu falei, pessoal, a gente pode estar identificado com outras questões que não tem nada a ver exatamente com aquela relação ali, entende? Na minha alma, e eu estou simplesmente operando de uma forma compulsoriamente. Então levar os ciúmes, né, para ser trabalhado, seja numa constelação familiar ou em qualquer outro meio terapêutico que existe aí, né, ferramentas idôneas para trabalhar, é extremamente importante para que você tenha solução. E a frase sistêmica, né, que eu posso trazer para vocês aqui para a dinâmica dos ciúmes é reconhecer, acolher a possibilidade de que o outro pode cedo ou tarde partir. Entende? Porque na verdade é isso que o ciumento vive, é o estresse dele, mas que de fato ele não consegue assumir abertamente para si e para o outro. E trazer isso à tona, ser sincero, né? Trazer à tona esse sentimento, né? Esse medo, esse receio, reconhecer essa possibilidade é o que por vezes permite com que o casal consiga trabalhar os ciúmes dentro daquela relação, entende? Quando ele pode ser acolhido, quando ele pode ser visto, como ele pode ser falado mesmo, né? Trabalhado ali como um ponto que o casal vai precisar trabalhar junto para que aquilo se dissipe, né? E não simplesmente tentar combater aqueles sentimentos que acometem tanto quem é o ciumento, que ele não consegue controlar aquilo, né? Como o outro que, claro, sofre igualmente do outro lado lá, porque na maioria dos casos, né, em constelação familiar, eu sempre digo, o problema não é amor, entende? E que pode realmente sentir amor, ter um sentimento pela outra pessoa, mas é impossível continuar por conta da insegurança que ronda nos ciúmes ali. Então, nas relações de casal, é muito importante a gente perceber, né, que não é só o amor a peça única necessária para que uma relação dê certo. Entende? Para que uma relação seja harmônica. O amor, é óbvio, ele tem que existir para fazer com que aquelas pessoas se sintam atraídas a trocar. Que é o outro quesito, né? O requisito igualmente importante como amor que exista dentro dessas relações de todas as relações de casal, tá? O amor e a troca. E nessas relações de ciúme é muito claro que dificilmente tem a troca. Entende? Há um desequilíbrio ali. Por isso que eu trouxe para vocês tão claro a minha situação, né? A minha história pessoal, para que vocês percebam quão claro era para mim, claro agora, né? Como eu falei, claro depois que
passou, né? Como é claro pra mim agora perceber o desnível que eu tinha com aquelas pessoas, né? Pra acreditar que elas de fato não me mereciam. Eu era muita coisa para elas, entende? Eu tinha uma expectativa muito grande e elas obviamente não conseguiram suprir essas expectativas, né? Elas não estavam ali para suprir as minhas expectativas, né? Isso ficou muito claro para mim depois, mas naquela dinâmica ali, vivendo aquela dinâmica ali, eu não conseguia entender, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Peraí. Ju, sou maravilhosa. Fazer a constelação tá sendo maravilhoso. Agora eu consigo ver e entender muita coisa. Ai, Selminha querida, muito obrigada pelo carinho, viu? Ingrid querida, Ju, tanta verdade. Em consultórios, pessoas que não conhecem a visão sistêmica, fica bem delicado falar sobre esses temas com tanta clareza. Até porque, Ingrid, o tema dos ciúmes é um tema que dói muito. Entende? Ele dói muito. É muito difícil pra gente reconhecer isso. Tanto que nas dinâmicas que eu já participei, né, que a gente fala essa frase sistêmica que eu trouxe aqui pra vocês agora, né, a emoção que vem na pessoa quando ela realmente pode soltar toda aquela tristeza, toda aquela dor, entende? De cedo ou tarde reconhecer que aquela pessoa vai ter que partir. Porque o ciumento é como se ele estivesse carregando uma bandeja de taças de cristal, entende? Numa corda bamba e a todo momento aquilo vai acabar. Entende? Ele dorme e acorda com aquela sensação ali. É um destino muito difícil de viver. É muito doloroso. Eu falo isso com muita veemência, vamos dizer assim, porque eu vivi isso, eu já estive carregando essas taças, entende? Então realmente é muito difícil para o ciumento conseguir equilibrar aquilo ali. É muito doloroso quando ele pode reconhecer, entende? A possibilidade daquilo acontecer e que sim, que ele vai ter que acolher se aquilo acontecer, as taças podem cair e se quebrar e se perder, entende? Porque são cristais, né? Vai ser muito mais leve passar pela corda. É imensamente diferente, entende? Então eu já vivi em consultório, né, em atendimento de constelação de grupo, também que eu estava participando, a dor das pessoas, né, e como elas se libertam quando elas conseguem reconhecer essa possibilidade como real para elas. Entende? E o alívio, porque numa constelação de grupo, né, para quem tá aqui e não conhece, né, numa constelação de grupo, a gente colocaria ali, possivelmente, né, o parceiro ciumento e o outro, né, o parceiro ali. Percebe na dinâmica também como que o parceiro se comporta, a leveza que ele sente quando o outro reconhece que ele pode partir. Entende? Então é extremamente importante para que, quem sabe, com essa postura de verdade, eu consiga reverter, ambos consigam reverter e de fato voltar a trocar naquela relação. Entende? E os ciúmes fazer parte do passado. O grande ponto é que é extremamente difícil, principalmente para o ciumento, fazer esse reconhecimento de que pode perder a qualquer momento, né? Então é uma frase que eu gostaria que vocês ficassem muito com ela na mente, para quem vive essa dinâmica dos ciúmes, né, para conseguir trabalhar, passar adiante, porque realmente ela traz muita leveza. E se por vezes para você não é fácil ainda falar isso para a pessoa na cara, né, frente a frente assim, é importante que você faça movimentos sistêmicos internos, né, na sua alma com essa frase. Entende? Então o que você pode fazer, por exemplo, é escrever isso, né, fazer uma carta aí, trazendo esse sentimento dessa frase, esse reconhecimento, esse acolhimento nessa carta para essa pessoa. É uma forma de você trabalhar isso e deixar isso reverberar em você, sair de você, né? Outra forma é, por exemplo, você pode colocar uma fotografia da pessoa e falar para ela aquilo ali. Entende? Sentir que você está sendo realmente sincero ao falar com aquela pessoa e fazer um movimento internamente. Até porque, pessoal, eu tô falando isso porque em alguns casos a gente vai continuar vivendo a dinâmica de ciúmes, mesmo quando a relação na prática, né, de fato tem acabado. E a pessoa não consegue deixar de sentir aquela emoção, ter esse sentimento por aquela pessoa, muito embora a relação já tenha acabado. Entende? E por vezes vai ser impossível ela falar isso com a pessoa, por exemplo, né? Porque a relação não faz nem sentido, vamos dizer assim, um contexto ela falar para aquela pessoa ali. Então fazer um trabalho interno de alma faz toda a diferença, né? E pode ajudar muito nessas dinâmicas de ciúmes, tá? E falando de ciúmes, eu tô aqui de olho para ver se é mais alguma pergunta.
falando de ciúmes e falando de relação de casal, eu gostaria de fazer um convite muito especial para vocês aqui. A partir de amanhã vai estar disponível, né, as vagas, as inscrições para o nosso curso de relação de casal na visão sistêmica. Como o amor dá certo. Esse curso é um curso telepresencial, né, que vai acontecer todas as quintas-feiras a partir da próxima quinta-feira, né, durante 5 quintas-feiras, com um horário certinho, agendado. Todas as informações estarão no Instagram hoje à noite, né, para nós trabalharmos em grupo a relação de casal. É realmente uma riqueza os cursos telepresenciais, né? Muito embora eles sejam online, eles são ao vivo, né? Então todas as pessoas estão ali, né, da forma como é possível hoje, né, por conta da pandemia, inclusive em muitos lugares, estão juntos para trocar vivências num canal seguro de acolhimento, de vivências, né, de cuidado, para falar de um tema tão importante que é a relação de casal, que talvez seja a relação mais desafiadora da nossa vida, né? E que tem temas, dentro deles, temas tão específicos como os ciúmes, por exemplo. Então ali haverá uma troca muito grande entre os presentes, né? E nós vamos, cada encontro, trabalhar um tema dentro da visão sistêmica com relação à relação de casal. Então nós vamos falar sobre o sistema familiar do parceiro, como que eu vou lidar, por exemplo, com relações que por vezes podem ser tão difíceis, né? A relação com a sogra, com o sogro, a relação com os cunhados, a relação com os filhos ou filhas anteriores do parceiro, da parceira. Então nós vamos trabalhar muito o sistema familiar do outro, que é uma queixa muito grande nas relações de casal. Nós vamos trabalhar a prioridade da relação de casal com relação ao nosso sistema familiar de origem. Para muitos de nós que ficam divididos, né, com o olho no peixe, um olho no gato, muito embora a gente case ou não case, porque o casar é somente um rótulo, né? Mas a gente assuma uma relação, a gente não consiga sair de fato do nosso sistema familiar para viver integralmente aquela relação, né? De forma prioritária na nossa vida, e isso também traz conflitos para a relação de casal. Vamos falar também dos aspectos quando chegam os filhos, né? Como a gente pode perceber a importância que é que o casal tenha prioridade sobre os filhos, e eu gosto muito de trazer isso, que é polêmico, né? Muitas pessoas falam, como assim o casal tem prioridade sobre os filhos? O raciocínio é muito lógico e você vai trabalhar isso no curso também, né? O papel do homem, o papel da mulher na relação de casal, para que a gente consiga evitar conflitos de papéis, né, que serão estabelecidos ali, para que a relação não seja vista como uma guerra, ao invés de uma relação de casal. O que infelizmente acontece muito nas relações de casal, né? Quando a gente relaciona numa relação de casal como se a gente tivesse uma guerra, como se o tempo todo eu tivesse que ficar armada, tudo aquilo que o outro fala eu vou ter que me defender e vice-versa, e vivo num campo de batalha, né? Então esses são alguns dos temas que a gente vai trabalhar nos nossos 5 encontros, tá? Todas as informações estarão disponíveis aqui num link que nós vamos trazer num feed, né? Com todas as informações, valores, os horários certinhos, hoje à noite, e as inscrições podem ser feitas lá no link da bio, é só clicar lá que vai ter um formulário para ser respondido para você fazer parte. As vagas são limitadas, né? É pelo Zoom, e é claro que para ficar mais íntimo, né? Para que as dinâmicas que a gente vai fazer de grupo, de dupla, sejam bem feitas, né? Fique bem legal. Tem um número específico de pessoas, né? Para participar. Então, venha fazer parte, porque realmente relação de casal, independentemente de eu estar numa relação de casal, inclusive agora, né, é algo que se eu vou atrair para minha vida, e inevitavelmente a gente vive, né, isso muitas vezes, que ela seja de harmonia, de fluidez, que eu consiga perceber a forma como eu relaciono agora, né, e que eu possa trabalhar isso em mim para que quando chegue uma relação, por exemplo, se eu já não estou vivendo em uma, né, que eu consiga me postar, né, me colocar, que a minha postura seja outra numa relação de casal, tá? Então é uma riqueza de grupo, de curso, né, e as inscrições começam hoje, então não perca, tá? E eu agradeço imensamente. Eu tô vendo aqui, a gente não tem mais nenhuma perguntinha, a live fica salva durante uma semana, tá lá no IGTV, então você pode ver, rever, passar para alguém que possa se interessar pelo tema ciúmes, né? E na semana que vem a gente vai voltar com mais uma enquete, né? Com 2 temas novos para a gente trabalhar a visão sistêmica sobre algum aspecto, alguma relação importante e relevante na nossa vida. Viu? Muito obrigada, eu espero que tenha contribuído com vocês aí com algumas reflexões sobre os ciúmes, e a gente se vê numa próxima oportunidade.
Gratidão imensa a vocês. Fiquem com Deus. Até mais.